Olá, bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu estou aqui para trazer para você mensagens, propósitos de fé. Você que precisa de uma ajuda espiritual, você vai encontrar aqui, e também palavras de Deus que vão edificar você. É um canal que vai abençoar a vida de muitas pessoas e você é muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui neste lugar. Fique à vontade e não deixe também de enviar suas mensagens e pedidos de oração. Que Deus te abençoe e Deus fale ao seu coração. Isso então, minha amiga, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia Sagrada então, no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 10, no versículo 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Ele repete dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Vou traduzir isso aqui para você. A Bíblia diz assim, aqui, que todas as coisas nós podemos fazer. Deus deu para nós o livre-arbítrio. Ele deu a mim e a você a decisão, o intelecto, o poder de julgar aquilo que é bom, que não é. Vou fazer, não vou fazer. Caso contrário, se Deus não tivesse feito isso conosco, nós seríamos um bando de robôs. É ou não é? Não teríamos vontade própria, seríamos seres sem vontade alguma. Mas aqui ele diz para nós que sim, nós podemos tudo, mas nem todas as coisas serão boas para mim. E ainda termina o versículo dizendo: nem todas as coisas vão te edificar, vão fazer, olha aqui para mim, vão fazer você crescer. Quantas vezes talvez você nessa vida tomou decisões onde você bateu a cabeça, onde você viu que escolheu a coisa errada e que não prestou sua escolha? E quantos ainda estão assim? Mas quando é, pastora, que um dia eu vou parar então de bater a cabeça nessa vida? Quando você for realmente edificada. E essa reunião é interessante falar sobre edificação, porque presta bastante atenção. Hoje a gente vê o mover nas igrejas evangélicas, pentecostais. As igrejas falam muito sobre avivamento. Vamos avivar a igreja e vamos fazer o grande avivamento. Está até na moda falar de avivamento, mas é impossível haver um avivamento se não houver fundamento. As pessoas estão loucas para viver o sobrenatural. Ah, Deus me ajuda, eu quero viver o teu sobrenatural. Mas não tem estrutura para viver nem o natural. Vem uma luta, já derruba a pessoa. É diferente. Mas não é a mensagem que eu quero te dar hoje. Eu quero que você volte um pouquinho lá para Lucas. É a mensagem que eu quero te dar. Você vai entender por que eu comecei com esse versículo. Lucas aonde, pastora? Lucas capítulo 19. Lucas 19, logo no primeiro versículo, a gente vê a história muito conhecida de um homem chamado Zaqueu. Alguém já ouviu essa história? Tem até um louvor bonito, né? Como Zaqueu. É ou não é? Muito bonito, inclusive. Essa história nos ensina coisas preciosas. Eu quero que você preste bastante atenção. Talvez você já ouviu o seu pastor pregando. Você já ouviu inúmeras mensagens com essa de Zaqueu. Mas essa história ensina para nós, mulheres, que nós precisamos buscar esse fundamento, esse chão. Esse chão é firme, que não é como areia, mas é quando vem a luta, está lá firmado. E você vai aprender o que é essa edificação e como você faz para ter, e nos dias de luta você não se abalar. Vamos ver o versículo 1 que diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Olha aqui para mim, toda a igreja. Zaqueu era um homem que aparentemente não tinha nenhuma necessidade. Ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos, pastora? Publicanos eram os cobradores de impostos na época. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Muitos desses cobradores de impostos, eles tinham a fama de não serem idôneos.
Porque além de cobrar o imposto, ele colocava um por fora e ia enriquecendo com aquilo. Era assim que funcionava na época. Então ele cobrava o imposto devido, mas ele colocava um a mais ali e depois ele tirava para ele. Então ele era o chefe dessas pessoas e a Bíblia diz que ele era muito rico. Você pode imaginar que talvez Zaqueu fosse exatamente esse homem que não tivesse necessidade alguma. Como se o dinheiro resolvesse todo o problema das pessoas, né? Que é uma grande mentira. Às vezes traz até problema, né? Quem entende mais. Mas na verdade não é isso que eu queria falar. A Bíblia diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Por que será que a Bíblia fala isso? Minha amiga, com certeza faltava algo para Zaqueu. Porque nenhuma de nós hoje que estamos na igreja, nenhuma de nós entrou aqui querendo ser batizada com o Espírito Santo. Nós entramos aqui porque queríamos uma cura, uma libertação, uma vitória, um milagre. É ou não é? Entramos na igreja querendo ser salvos de alguma coisa. Entramos na igreja querendo ser curados, ser libertos de algo que hoje nos atormenta. Foi assim que eu cheguei na igreja, acredito que você também. E com Zaqueu naquele momento era a mesma coisa, faltava algo para ele. A Bíblia diz que ele era baixinho, que ele tinha uma estatura pequena. Talvez esse tenha sido o motivo dele procurar quem era Jesus, para ver quem era Jesus. Às vezes foi um trauma do passado. Às vezes, você que está aqui hoje, passou por algo desse tipo. Mas sabe, minha amiga, está na hora de você aprender a andar para frente. Talvez muitas aqui tiveram passados dolorosos, passados tristes. Pastora, a senhora não sabe o que eu vivi. E eu digo isso em todas as reuniões. Às vezes você teve uma experiência ruim na infância, às vezes você não teve a oportunidade de estudar, às vezes você foi uma menina abusada dentro de casa. Às vezes a sua história foi um filme de terror. Mas isso não determina quem você é. Porque o que determina quem você é o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Você não é quem é você. Se alguém te pergunta hoje, quem é você? Eu sou a Maria, que fui abusada, que fui isso, que fui aquilo, que não tive estudo na vida e hoje eu tenho essa vida sofrida por causa disso. Não. Não é. A Bíblia diz que você é escolhida desde o ventre da sua mãe, que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. A Bíblia diz que você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. É nisso que você tem que crer. É nisso que você tem que acordar para viver, minha irmã. Você sabe que esse título, Mulheres que Vencem, não é bonitinho, não é porque combina. Não, são mulheres que lutam, são mulheres que tiveram histórias tristes. São mulheres que têm e que vivem histórias tristes dentro de casa. Mas são mulheres que entendem quem elas são em Cristo Jesus e que elas podem vencer isso. Sabe, há um tempo atrás eu recebi um pedido de oração pelo WhatsApp. E uma irmã da igreja, uma irmã, eu nem sei quem é na verdade. Ela me procurou e disse, pastor, aconteceu algo muito triste comigo. Eu já tenho 50 e poucos anos. E lá no meu trabalho, o trabalho que eu trabalhava há muito tempo, eu sofri uma calúnia. Inventaram algo de mim negativo para o meu chefe. Aquela história, vou resumir, né? Não vou entrar em detalhes, mas ela me contou como que foi. Mas foi uma calúnia, foi uma coisa braba, uma traição. De colegas de trabalho. Então, o que aconteceu? Ela perdeu o trabalho. E além dela ter perdido o trabalho, a partir daquele tempo começou uma hemorragia. Ela, pastor, eu estou sangrando há muitos dias e isso não para. Aí olha só o que ela disse para mim. Ela disse assim, pastor, olha só. Eu já orei, eu já supliquei, eu já implorei para o meu Deus e esse negócio não para. Eu falei assim, então você está fazendo tudo errado. Presta bastante atenção no que você vai fazer agora. Você vai sair desse telefone depois que eu falar com você. Você vai entrar em oração. E você vai se posicionar. Você vai dizer e vai sarar o teu coração. Vai dizer, diabo, saia da minha vida. Você entrou com essa cilada. Se houver alguma mágoa, eu estou lançando fora agora. Em nome do Senhor Jesus, eu me posiciono. A palavra de Deus diz isso, isso e isso a meu respeito. Eu tomo posse agora da minha cura, da libertação e de portas abertas em nome de Jesus. Isso foi o que ela fez. Ela disse, tudo bem, pastor, eu vou fazer. Aí ela sumiu, ficou umas 2 semanas sem aparecer. Mas me mandou uma mensagem umas 3 semanas depois.
dizendo: pastora, a senhora lembra de mim e tal? Eu falei: eu lembro. Então, pastora, eu queria contar meu testemunho. Eu queria contar que a partir daquela oração eu fiz uma só. Eu falei para fazer uma só. Sabe, minhas amigas, porque com Deus a gente não precisa barganhar. Você sabe que isso é uma cultura nossa. A gente ainda tem aquela cultura de que com Deus você tem que fazer barganha. Deus, se eu fizer, o Senhor me dá. Deus, se eu jejuar, o Senhor vai fazer. Não é assim que funciona, porque é tudo pela graça. A palavra de Deus diz que nós não somos merecedores de nada, mas Jesus Cristo nos fez merecedores de todas as bênçãos conquistadas na cruz do Calvário. Não é nada que você possa fazer, irmã. Não é o joelho no milho, não é sacrifício, não é noites e noites em jejum, não é nada disso. Faça isso apenas se Deus te dirigiu, porque se Deus não te dirigiu, então não faça, você vai passar fome à toa. É apenas com a direção de Deus. Aquela mulher me manda o testemunho dizendo: pastor, eu fiz uma oração e fiquei firme. No outro dia eu só dava graças. Quando a dúvida vinha, eu dava graças. Graças a Deus, porque as portas já estão abertas. Resumindo, pastor, eu estou trabalhando, a hemorragia parou e glória a Deus por isso. Minhas amigas, esse é o poder de Deus. Zaqueu tinha uma necessidade que a gente não sabe qual é. Às vezes foi o passado de Zaqueu. Às vezes ele foi zombado na escola, lá o baixinho chegando. E com aquele trauma da escola, talvez ele possa ter sido indo para o lado ruim. É assim que muitos depois acabam indo para o mundo do crime, porque não tem condição em casa. Então eles vão para o mundo do crime, onde eles têm um status, onde eles são alguém, são respeitados. No mundo do crime é assim que funciona. E às vezes ali no mundo normal ele não era respeitado, porque ele não era ninguém. Uma grande mentira do diabo, porque o que ele dá ele vai querer em dobro, em triplo. Uma grande mentira. Zaqueu então tinha uma necessidade, procurava ver quem era Jesus, e ele fez algo muito importante. Minha amiga, aqui a Bíblia diz, no versículo seguinte: e correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Minha amiga, aqui a Bíblia diz que ele teve que subir numa figueira brava, porque a grande multidão não deixava ele ver Jesus. Olha aqui para mim. Ele tinha uma falha, ele tinha algo que o impedia, e a grande multidão só piorava. Minha amiga, às vezes você chegou aqui hoje com uma grande falha no seu coração. Às vezes você não se ama, às vezes você não se aceita, às vezes você carrega com você há anos uma culpa que não deveria carregar. Às vezes você chegou aqui, você é uma mulher que já não sorri mais. Às vezes você é uma mulher sofrida. Todo mundo que fala com você, tudo bem, eu vou na igreja hoje. E a vida vai passando, e o tempo vai passando, e as horas não voltam mais atrás. Quando você se vê no espelho, você já não tem aquele mesmo corpo, você já não tem mais o mesmo rosto. E as coisas vão ficando cada vez pior. E aí quando você já se sente mal, aí vem a multidão e traz ainda mais o problema, que às vezes é o filho nas más companhias, o marido que não te valoriza, o marido que não fala nem bom dia, que te vira as costas, que faz você achar ou se sentir ainda menor do que você naturalmente já se sente, talvez por causa do seu passado. Você pode imaginar Zaqueu talvez exatamente naquela situação. Mas a Bíblia diz que Zaqueu não se conformou. Pensa bem comigo, ele poderia ter falado assim: quer saber, eu vou voltar para casa. Mas olha aqui para mim, ele ia voltar exatamente igual. Ele ia perder a oportunidade de ver quem era Jesus. Minha amiga, e olha, vou ser bem sincera com você hoje. Você pode estar aqui me ouvindo, sair por aquela porta exatamente igual. Exatamente igual. Se você não abrir os seus olhos, os seus ouvidos espirituais agora, para entender o que tem nessa mensagem. Às vezes você vem aqui, achou bonito, adorou, nossa, que lindo, decoração, louvor alegre, mas vai voltar exatamente igual. Não faça isso com você mesma, porque Zaqueu não fez isso com ele.
A multidão não tirou ele daquela situação. Ele foi em frente. Minha amiga, está na hora de você, a partir de hoje, ir em frente na vida. Está na hora de, a partir de hoje, você parar de se sentir acoitada, procrastinar, ficar adiando passos importantes que você tenha que tomar. Sabe, minha amiga, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, versículo 2, o dia mau vem para todos, para quem crê e para quem não crê, para quem é de Deus e para quem não é de Deus. A diferença, então, por que eu seguir Jesus, pastora? A diferença é que com Jesus você tem a vitória no final. É simples assim. É simples assim. Sabe, minhas amigas, os religiosos não entendem. E eu venho de São Paulo, hein? Vim conversando com a pastora acerca do Círio de Nazaré. E eu não vou falar isso para você porque eu estou aqui não. Isso eu falo em todo lugar. A religiosidade mata. Eu já fui religiosa. A religiosidade mata. Mata a sua fé. Sabe por quê? Porque a religião nada mais é do que um conjunto de regras que você tem que seguir. E que se você não seguir, você não vai passar. É ou não é assim? É um conjunto de regras que uma pessoa que está com o coração imundo, ela seguindo, ela acha que vai, minha irmã. E quando fechar os olhos, não vai. Olha, eu fiz tudo certinho, eu uso isso, eu uso aquilo. Jesus não é isso. Jesus disse para nós: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Em todas as áreas. Jesus veio para nos libertar das prisões, inclusive das religiões, da escravidão aqui mental, da escravidão. Ele veio para trazer para nós a liberdade no espírito, de adorar, de buscar a Ele onde estivermos. Jesus veio para abafar a lei e dizer que Ele era a própria lei. Zaqueu então foi e subiu numa figueira brava. Olha aqui para mim. Você pode imaginar um baixinho subindo numa figueira brava? Olha aqui para mim, ó. Não foi fácil. Minha amiga, muitas vezes na nossa caminhada não será fácil permanecer seguindo Jesus. Você vem no culto de quarta, você vem no culto de sexta, o pastor vem e prega, você fala: hoje é o dia da minha vitória, hoje eu vou pisar em casa e meu marido vai me dar um beijo. Sei lá. Vai acontecer um milagre, eu vou chegar lá, vai estar lá meu filho, hoje meu marido vai parar de beber. E grandes coisas vão acontecer. Você sai da igreja cheia de fé. Aí você chega em casa, o marido está lá no sofá, bêbado, vomitou no tapete. Aí você fala: Deus, não é possível. O negócio está em mim, quer saber? O negócio está em mim, não é possível. E amiga, eu vou te falar duas coisas. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Deus, o Deus que você está sentada aqui agora, está buscando hoje, é o mesmo Deus que parou o sol, é o mesmo Deus que abriu o mar, é o mesmo Deus que disse para você: ah, filha, para mim não está nada difícil, não é nada impossível. Então por que, pastor, eu ainda não recebi? Por que eu ainda não fui abençoada? Sabe, minhas amigas, eu vou contar um segredo para você. A Bíblia Sagrada nos diz que Ele tem para nós muito mais do que pedimos ou pensamos. Você vem para a igreja falando assim: Deus, salva o meu casamento, porque está uma luta. Meu marido já me traiu com uma, com duas, com três, já perdeu o respeito, já não sei mais o que fazer. E toda hora nega, e toda hora fala que não é. E sabe, minhas irmãs, eu atendo inúmeras mulheres com esse problema. E sabe o que eu digo para elas? Eu olho bem no olho delas e eu digo assim: irmã, a senhora precisa urgentemente começar a orar pela salvação do seu marido. Muitas olham para mim e falam assim: ah é? Com aquela raiva que é natural. Eu falo: irmã, o que a senhora queria que eu fizesse? Que eu amaldiçoasse o coitado? Porque na hora é isso que você quer. Olha aqui para mim, presta atenção numa coisa. É impossível haver um casamento mudado, restaurado, com as pessoas iguais. É necessário que as pessoas sejam transformadas, e aí o casamento transformado é uma consequência.
ele vai vir por tabela. Mas não, existem mulheres que hoje estão mais preocupadas em salvar o casamento do que o marido. É um erro, porque Deus está preocupado em salvar as almas. Porque eu vou te contar uma coisa: se o seu marido faz isso, e enquanto ele não aprender a amar a Deus em primeiro lugar, ele não vai saber te amar da forma devida. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, para o teu marido ser aquele homem apaixonado, te amar e te respeitar, ele tem que aprender a respeitar o Senhor. E aí, em seguida, ele vai aprender a respeitar o próprio corpo e não fazer mais isso com ninguém a não ser com a esposa dele. Enquanto isso não acontece, minha irmã, não adianta praguejar, não adianta ameaçar, não adianta dizer. Quantas vezes você já tentou falar qualquer coisa, entra por um ouvido e sai pelo outro. E se a mudança não for com Cristo, ela vai durar 2 semanas, depois vai ficar pior ainda. A mudança real só vem com Cristo. Zaqueu estava querendo mudar, tinha alguma necessidade dentro dele. Às vezes a necessidade que você veio ser buscando nessa noite, ser sarada, é a tristeza no seu coração que todo dia vem, você não sabe de onde. Às vezes você vai dormir triste, você acorda triste. Você vai para o trabalho triste. O seu relacionamento com os seus filhos é só tristeza, é só gritaria, mas você depois sente culpa, porque não consegue ser uma mãe suficiente. Mas se você aprender a andar com Cristo e em novidades de vida, você vai entender que você pode sim ser diferente, não perfeita. Não existe isso, minha irmã, da perfeição. Sabe, às vezes as mulheres ficam extremamente frustradas, porque não conseguem ser a mãe ou a esposa perfeita. Não dá, não existe. Haverão dias maus. Pastora, meus filhos sempre vêm, eu e meu marido sempre discutindo, sempre brigando. O que meus filhos, como é que eles vão saber de Jesus? Sabe quando que você vai mostrar Jesus para os seus filhos? Não é na ausência de luta. É na hora da luta, ele vê você buscando a Deus e ele vê tendo a vitória depois. Filho, vem cá orar com a mamãe. Papai está lá, está caído, está bêbado, está no bar. Seu pai fez isso, mas vamos orar. Vamos orar em nome de Jesus. Ajoelha aqui com a mãe, ou então ora de pé, não importa, não tem religiosidade para falar com Deus. É só abrir o coração e ser sincera. E eu me lembro quando isso aconteceu também comigo. Eu me lembro que há um tempo atrás, eu vou contar essa experiência para você. Há um tempo atrás eu estava na minha casa andando despretensiosamente, fui até o banheiro. Eu fui no banheiro, essa é a verdade. E no caminho para o banheiro, eu senti no meu coração, ora, Deus faz isso com você, minha irmã. Às vezes você está indo para o trabalho, você está indo lavar a louça, só que é muito rápido. E aí você fala assim, daqui a pouco eu oro, aí você já esqueceu. Pode ver, é sempre assim. Deus sempre chama todas nós para orar. Eu não sou especial mais do que você, nem nada disso. Ele fala isso com todas. E eu me lembro, e aquela vez eu obedeci e falei, vou orar. Aí fiquei ali no quarto, não tinha o que falar. Eu falei, oh meu Deus, obrigada Jesus, o Senhor é bom, a tua palavra diz que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. E aí de repente o negócio vai fluindo. E além em oração, eu me lembrei de uma prima minha. Ou melhor, de todas elas. Eu me lembrei que as minhas primas não conseguiam casar de jeito nenhum. Tem alguém aí querendo casar? Misericórdia, não tem ninguém. Lá. É que a irmã faz assim, ó. Tem erro nisso, gente. Que bom que você quer casar, tem que casar mesmo. E eu me lembro que ali naquele momento, uma oração muito curta, eu me lembro muito bem disso. Mas eu me lembro que ninguém em casa casava. Conhecia o cara parecia bom. Quando ia ver, era uma praga do Egito. Que traste é esse que você arrumou? Foi lá descobrir um podre dele. Meu Deus do céu. Não, agora é esse, não era aquele. E eu já era casada. E eu me lembro que ali em oração, o Espírito do Senhor falou muito forte, orar por isso.
E na hora eu percebi, minhas irmãs, que era algo, que era uma maldição ali na minha casa, na parte de pai. Meus pais, divorciados. Meus avós, por parte de pai, divorciado. Eu nunca tinha ouvido falar de avô divorciado. Que o divórcio é uma coisa nova. Mas avô divorciado, pois é, os meus eram. Já existia uma mal, ninguém ficava junto com ninguém. E as novas que estavam doidas para casar não arrumava ninguém. A oração que eu fiz foi muito simples. Eu falei assim: diabo, em nome de Jesus, eu te identifiquei. E eu sei que você entrou na minha família em algum momento, não importa quando, não importa o que pagaram, não importa o que fizeram, mas eu tenho algo muito mais poderoso. O nome de Jesus, que é sobre todo nome, eu mando este mal embora agora, em o nome do Senhor Jesus. Simples assim. Foi a minha oração de menos de 5 minutos. Eu sei que deu um tempo, de repente o telefone toca, aquela coisa, prima vai casar. Eita, aí começou a primarada tudo a casar. E na hora eu me lembrei dessa oração. Minha amiga, por que eu estou te contando isso? Para te provar que não é religiosidade, que não é jejum, que não é sacrifício, que não é eu faço que o Senhor me dá, não é nada disso. É tudo pela graça. E é quando você entende a autoridade e o poder que você tem nesse nome. Minha amiga, através do nome de Jesus você pode todas as coisas. Ou melhor, você pode tudo que é seu por direito. A cura completa, a saúde perfeita, casamento abençoado, filhos na presença de Deus. Tudo isso é seu por direito. E o diabo não pode tocar. É seu, é seu. Olha aqui, ó. É seu. Não é em nenhum momento da sua vida a partir de hoje você deve pensar: eu não recebo porque eu não sou digna. Eu não recebo por causa daquele erro que eu fiz no passado. Eu não sou abençoada por causa daquele aborto que eu fiz. Eu não sou. Acabou. A partir de hoje, se você se arrependeu do seu erro, se consertou perante o Senhor, a Bíblia diz que Ele não se lembra mais do seu erro. Quem está se lembrando sempre é você. Deus não se lembra mais. Deus está pronto para te abençoar a partir de uma oração, de uma determinação, de um posicionamento. Está na hora de você parar de implorar por cura. Está na hora de você parar de implorar para que Ele olhe para você. Os olhos dele já estão sobre você. Minha amiga, de verdade, olha aqui para mim. Você acha, seja bem sincera comigo, você acha mesmo que Deus, quando você está lá chorando: Deus, olha para mim, meu casamento está destruído, meu filho está lá, tem 3 dias que eu não vejo, não sei onde ele está. Deus, por favor, me abençoa. Olha aqui para mim, ó. Você acha que Deus olha e fala assim: ah, coitadinha dela, deixa eu ir lá, né, operar, porque a coitada está no milho ajoelhada. Não, deixa eu ir lá abençoar a casa dela, porque a coitada está lá 3 dias passando fome. Você acha que é assim que Deus opera? Seja sincera, irmã. Que Deus tirano é esse? Que Deus mau é esse? Quem não faz então não é abençoado. Minha amiga, Deus está esperando você se posicionar. A Bíblia diz que Ele vela sobre a palavra dEle para a cumprir. O que Ele precisa de você é falando assim: meu Deus, está aqui, ó, minha situação é essa, meu marido faz isso, meu filho está lá, eu não sei, mas a Tua palavra diz, meu Deus, que sem o Senhor eu não consigo fazer nada, meu Pai. Eu me posiciono agora então, eu assumo quem eu sou, eu tomo posse do que a Tua palavra diz em Atos 16:31, sou eu e a minha casa, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, e assim vai. Deus vai olhar e falar assim: opa, ela está usando minha palavra, eu vou ter que ir lá operar. É assim que funciona. Meu Deus, aqui a tua palavra diz em Isaías 53 que a cura já é minha, Jesus já comprou, já levou. Toda humilhação, se você é uma pessoa que está sendo humilhada, a humilhação também não é para você levar. Jesus levou. Jesus foi cuspido, levou o tapa na cara, para que você não fosse, para que você não levasse. Mas não, a gente quer resolver tudo a ferro e fogo, dente por dente, olho por olho. É na oração que a gente resolve o problema, minha irmã.
Zaqueu foi até ele, se esforçou. É isso que eu quero te dizer hoje. É necessário um esforço, às vezes, para permanecer com Jesus. Que esforço é esse? Minha amiga, olha aqui para mim. O esforço não é físico. Minha amiga, está na hora de você aprender, a partir de hoje, de uma vez por todas, que a briga que você está enfrentando hoje, ela não é carnal, ela é espiritual. E como é que você vai vencer isso? Falando coisas que você acha que é. Pastor, eu já tentei falar de tudo para aquele homem, eu já tentei falar de tudo para aquele filho. Não vai adiantar, porque a sua luta é espiritual. E precisa ser vencida de forma espiritual. Minha amiga, eu vou te contar uma coisa. Eu vim para Jesus porque há muitos anos atrás eu tive algo chamado depressão. Eu nem sei o que era. Síndrome do pânico, ansiedade, crise de ansiedade braba. E eu me lembro que quando veio, minha amiga, se você tem alguém na sua casa que enfrenta algo chamado depressão, tenha todo o amor e toda a paciência do mundo para com essa pessoa. Porque o que ela tem é muito mais do que força de vontade. Muitas vezes a depressão não está ligada à tristeza. Quando eu tive, eu sempre fui uma menina muito alegre, muito feliz. Estava com os amigos da faculdade, um momento descontraído, e de repente veio aquela tristeza momentânea, aquela angústia. Do nada. Eu falei, nossa, que sentimento estranho. O pessoal conversando e eu de repente fiquei calada. Eu falei, nossa, que negócio esquisito. Eu não quero ficar aqui na roda de amigos, também não quero entrar para a aula. Sentimento de descontentamento da vida. Mas aí passou. Fui para casa e de repente aquilo começou a ficar frequente. De repente começaram a vir os sintomas físicos. Comecei a sentir tontura. Ia descer do ônibus, parecia que o chão ia embora. Aquela tontura forte. Taquicardia, parecia que eu tinha dado 20 voltas aqui em volta da igreja. Andando normal. A vista começou a embaçar. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E ainda não era de Cristo.